Boa noite, minhas irmãs. Uma mensagem muito importante para acalmar nossa mente e nosso coração nessa noite. Está lá em Hebreus 4,15 e diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então temos, minhas irmãs, um sumo sacerdote, Jesus, que está ao lado do Pai, e ele intercede por nós. E o que faz um sumo sacerdote? Qual o papel do sumo sacerdote? Era a mais alta posição na cultura, dos hebreus. Ele era a pessoa que representava o povo perante Deus, intercedendo pelo povo e oferecendo, expiação pelos pecados do povo. E foi Jesus, o Filho perfeito, que nunca pecou, que está nos representando diante de Deus e intercedendo por nós. Minhas irmãs, que a gente possa se apegar a essa verdade, porque no versículo seguinte ele diz assim: Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eu sei que para muitas agora é o momento oportuno, porque a maioria das irmãs que conversam comigo, elas ainda estão na fase 1 e é uma fase muito difícil, é uma fase dolorosa, é uma fase que a gente passa por muitas humilhações e que a gente não entende exatamente ainda o que está acontecendo, não conhece nem os termos, deserto e nada disso. Então, assim, minhas irmãs, é muito importante que a gente sempre tenha em mente que a gente tem sim Jesus, o nosso sumo sacerdote, que está lá diante de Deus, intercedendo por nós, pela nossa situação, para que em momento oportuno, na hora certa, o Senhor venha intervir, usando de graça e de misericórdia. E que você possa lembrar sempre desse versículo: se aproxime do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça para ajuda em momento oportuno. É para ajuda, minha irmã, com graça e misericórdia. E para que a gente tenha sempre em mente que o Senhor, Ele está nos vendo. Ele não está alheio às situações das nossas vidas. Lá no capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo uns aos outros. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, é pela fé e pela paciência que nós herdamos as promessas, sempre crendo até o fim, continuando firmes até o fim. Tem algumas irmãs, e eu cheguei a me questionar isso na época do meu deserto, que falavam assim: mas eu sempre estive ali na casa do Senhor, servindo, e de repente meu marido também servia, era obreiro, ou participava de alguma atividade da igreja, e agora simplesmente acabou tudo, ele foi embora, nem reconheço, parece que não é a mesma pessoa, não quer saber de Deus, não quer nem ouvir falar no nome de Deus, e foi embora e está com um amante. Então, assim, algumas irmãs relatam isso também. E minhas irmãs, não pensem que o tempo de tudo que vocês fizeram, aqui diz que porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para uns para com os outros, para com o nome do Senhor e uns para com os outros. Então, o Senhor está vendo tudo, o Senhor não vai tomar o culpado por inocente, vocês podem ter certeza que o Senhor é justo. Aqui começa dizendo: porque Deus não é injusto. E eu lembro que era uma das frases que eu repetia quando eu vi a primeira situação, de quando eu vi que o meu marido tinha postado uma foto nas redes sociais. Na verdade, eu não vi, foi uma amiga minha que viu e me mostrou. E ainda postou com os meus filhos, como se eles fossem uma família, como se tivesse só me tirado, assim, jogado fora, e agora eles eram felizes, uma família, e eu que era descartável. Foi assim que eu me senti naquele momento, lá em 2020. Então, assim, minhas irmãs, o que eu quero que vocês entendam é que o Senhor não é injusto. Eu lembro que eu sentei do lado de fora numa rede,
E eu chorava e dizia assim, Deus não é injusto, Deus não é injusto. Eu catequizei minha mente, sabe? Eu coloquei minha alma no lugar dela, dizendo, Deus não é injusto, não importa o que aconteceu, não importa o que eu acabei de ver, Deus não é injusto. E de fato, minhas irmãs, Ele não é. Ele é um justo juiz, Ele é um Deus muito justo. Ele vai julgar as nações, todas as pessoas, e só Ele tem poder para fazer isso, porque sim, Ele sabe o que está fazendo e Ele é justo. E eu queria deixar um salmo para vocês, é o Salmo 32, 8. Ele é muito importante para mim, porque em alguns momentos, em 2 ou 3 momentos da minha vida, o Senhor deu ele para mim, no sentido de me acalmar mesmo e de que eu pudesse fortalecer minha fé, né, através da palavra, que diz assim, eu te instruirei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e eu te guiarei com os meus olhos. Isso me dava uma força e uma certeza tão grande, minhas irmãs, e compartilhando esse salmo que eu considero meu, compartilhando com vocês para que o Senhor possa estender também essa segurança e essa fé para vocês, de que Ele vai te instruir e vai te ensinar e vai te guiar com os olhos dele. Então que você se coloque disposta no Senhor para todas essas coisas. Minha irmã, não se importa agora com teu marido, não fica desesperada para ele voltar para casa, não. Não fica pensando, meu Deus, já passou 6 meses, já passou 1 ano e agora? Não pensa nessas coisas. Continua firme no Senhor de que na hora certa Ele vai fazer. Algumas irmãs, elas têm restauração no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, às vezes no segundo ano, mas isso não quer dizer que teu marido está vivendo bem e você está sofrendo. Pelo contrário, esse é o tempo que o Senhor vai tratar você, independente do que Ele está fazendo. E é tão libertador, minhas irmãs. Nossa, é muito bom, é muito boa a sensação de não estar mais dependente emocionalmente de alguém, de depender da opinião daquela pessoa, de ver aquela pessoa, de estar com aquela pessoa para viver, porque a nossa vida passa a ser somente o Senhor, então Ele é suficiente. Então, por mais que a gente tenha os filhos para criar, a casa para cuidar, o trabalho todos os dias para sair e voltar para casa, e a gente encontra nas pequenas coisas o sabor, a felicidade de verdade, e não aquela doença que a gente tinha, aquele desespero de alma, né, por ter aquela pessoa a todo custo, de qualquer jeito, muitas vezes. Porque no início do deserto a gente quer que volte, mesmo estando ruim, mesmo estando do jeito que está, sem mudança nenhuma, mas isso só piora, minhas irmãs. Então, que o Senhor possa nos libertar da dependência emocional. Isso não é o foco do deserto, minhas irmãs. O deserto não tem a ver sobre teu marido voltar. O deserto tem a ver com tua intimidade com o Senhor, com Deus restaurando tua vida, com Ele fazendo novas todas as coisas, tirando todo esse sentimento aí que ocupa o primeiro lugar da tua vida e colocando Deus aí no primeiro lugar. Deus não divide o lugar dele de honra com ninguém. E muitas de nós colocamos esse lugar aí, nesse lugar que era de Deus dos maridos. Falo por mim também, que fiz isso por muito tempo da minha vida. Então, assim, minhas irmãs, é muito libertador, é maravilhoso saber que o Senhor, pode ser que por um momento a gente pense que o Senhor está nos ferindo, mas é para nos curar. Sabe quando a gente está com uma ferida que a gente precisa colocar um remédio que arde bastante e parece que só vai, né, doer, mas na verdade vai doer para melhorar. É mais ou menos essa analogia que eu faço de quando eu olho para trás e que lembro de algumas dores, mas agora é só uma cicatriz, já não é mais uma ferida. Então, quando a gente vê uma cicatriz, a gente tem só a lembrança, não dói mais. Então, eu desejo que seja assim para vocês também. Pai, mais uma noite, Pai, que nós estamos aqui na Tua presença, orando juntas, Senhor, com o mesmo propósito de Te colocar no primeiro lugar das nossas vidas, Senhor, de não mais vivermos, Senhor, debaixo de uma dependência emocional, de não estarmos mais, Senhor, com essa dor tão profunda que é a dor do abandono, de quando o marido sai de casa, de quando descobrimos um amante. Senhor, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs com Tua graça, com Tua misericórdia, Senhor. Capacita as minhas irmãs, Senhor, para não viverem segundo o desejo do coração delas, sobre a raiva que elas estão vivendo, Senhor, o desespero muitas vezes, que elas possam viver de acordo com Tua vontade, Senhor. Coloca no caminho das minhas irmãs, Pai, mulheres sábias, mulheres cheias do Teu Espírito Santo, para ajudá-las, Senhor, para guiá-las, para conversar com elas, para que elas tenham com quem orar, com quem conversar, Senhor, com quem aprender mais da Tua palavra. Obrigada, Pai, por Jesus, Ele que nos fez Teus amigos novamente, Senhor, Ele que nos abriu acesso a Ti novamente. Nesse momento eu quero Te pedir, Senhor, pela vida das minhas irmãs que têm tido dificuldade de olhar, Senhor, sem ver essas circunstâncias, de olhar para Ti apenas, Senhor. As irmãs que ainda têm necessidade, Senhor, e desespero para que o marido volte para casa, Senhor.
Meu Deus, seja a suficiência das minhas irmãs, seja tudo o que elas precisam, que elas possam olhar ao redor, Senhor, olhar as circunstâncias e terem certeza de que temos um Deus, um Pai fiel, que nunca, Senhor, nunca vai tomar o culpado por inocente. Não precisamos de justiça própria, Senhor. Nos ensina, Pai, apenas a confiar e descansar em Ti. Sabemos que é difícil para nós, Senhor. A nossa alma muitas vezes quer tomar o controle das situações, queremos mesmo desesperar, chorar, não sair do quarto, Senhor. Como é difícil, Pai, como é difícil a dor da rejeição, Senhor. Como é difícil, Senhor, as humilhações, mas que possamos depositar toda a nossa confiança e esperança somente em Ti. Pai, em nome de Jesus, alcança o coração das minhas irmãs, ser um com elas, Senhor, nesse momento, se revela para elas, para que elas possam Te conhecer melhor, para que saia de todo esse sistema religioso, Senhor, que existe no mundo, que a Tua palavra disse também que existiria, que a Tua palavra já nos alertava. Senhor, aproveita esse momento, Senhor, e faz cooperar, Senhor, na vida das minhas irmãs. Faz cooperar para o bem eterno, Senhor. Faz cooperar para que elas sejam livres delas mesmas, Senhor, dos sentimentos, Senhor, de tudo aquilo que ocupava o Teu lugar, Senhor, no coração das minhas irmãs. Dá-nos, Pai, cada dia mais desejo, Senhor, por estar em Tua presença, por ouvir a Tua voz, por ler a Tua palavra, Senhor, por falar contigo através da oração, Senhor. Que esse possa ser, Senhor, o nosso prazer todos os dias, Pai. Que se isso ainda não é um prazer nas nossas vidas, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, Senhor, nos revelar Jesus mais e mais, para que possamos entender a profundidade de tudo aquilo que Ele fez por nós lá na cruz. E continua, Pai, nos santificando, Senhor, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua nos aperfeiçoando em Ti, Pai. Continua nos dando força, Senhor, em meio à fraqueza. Continua, Pai, em nome de Jesus, nos ensinando a viver e fazer a Tua vontade, Pai, e não a nossa. Pai, em nome de Jesus, alcança os maridos que saíram de casa, se revela, Senhor, traz também salvação para a vida deles, Pai, em nome de Jesus, se revela para eles em totalidade, Senhor, para que não seja mais superficial, Senhor, para que não seja mais um relacionamento que envolve apenas um momento, um lugar, um dia da semana, que seja, Senhor, uma prática vivida todos os dias, Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, restaurar, Senhor, e trazer de volta para suas casas. E nos ensina, Pai, a aguardar pelo Teu tempo, porque somente o Teu tempo é perfeito. Os Teus planos, Senhor, são maiores que os nossos. Então, que seja feita sempre a Tua vontade, Senhor, independente daquilo que o nosso coração deseja. Pai, para a honra e glória do Teu nome, nos ensina, Senhor, nos ajuda a dar frutos, Senhor. Frutos que possam ser vistos pelas pessoas e que elas possam glorificar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor faça em nós e através de nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém.